Olá, tudo bem? Complementando a série das aulas sobre legislação de arquivo, hoje nós vamos falar da medida provisória 2200, que na realidade institui a infraestrutura de chaves públicas brasileira, a chamada ICP Brasil. Na realidade, a medida provisória, ela mostra a garantia que se dá às pessoas ou às empresas, às instituições que vão implementar o processo de GED, ou seja, do gerenciamento eletrônico de documentos. E a partir do momento que se produz a parte documental, e essa parte documental para ter um valor legal, então esse documento terá que ter a chamada assinatura digital. Não confundir com material digitalizado e assinatura digital. Porque quando nós falamos em GED, o documento ele está única e exclusivamente produzido eletronicamente. O suporte dele é o suporte eletrônico. Então, teoricamente, não se deve ter esse documento produzido em papel, em suporte papel. Então, como eu não tenho esse documento em suporte papel, ele está de uma forma, vamos dizer, virtual. Então, para a garantia das informações nesse documento, terá que ter a chamada assinatura digital. Então, a garantia legal que um documento produzido em GED, no suporte eletrônico, ele, para ter essa garantia legal, então ele tem que ter assinatura digital. E essa assinatura digital, ela está respaldada diante da medida 2200. Então nós vamos ver aqui como está estruturada essa medida provisória. Bom, então a medida provisória 2200, com o artigo 1º, diz o seguinte: fica instituída a infraestrutura das chaves públicas brasileira, a chamada ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade, a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. Então, meu caro aluno, esse artigo 1º ele é fundamental e é exatamente ele que geralmente aparece em provas. Quando diz lá no artigo 1º, fica instituída a ICP Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica dos documentos em forma eletrônica. O artigo 2º diz: a ICP Brasil, cuja organização será definida em regulamento, será composta por uma autoridade gestora de políticas e pela cadeia de autoridades certificadoras composta por autoridade certificadora da raiz, AC, e pelas autoridades das certificadoras e também pelas autoridades de registro, as chamadas ARs. Então, na realidade, nós vamos ter, por parte do governo federal, uma autoridade gestora que vai conceder exatamente as ACs, ou seja, nas autoridades certificadoras, vai conceder as ARs, ou seja, as autoridades de registro. Então, as empresas que, porventura, venham ter o interesse de ter as suas informações produzidas em GED, vão obter das autoridades esse registro, as chamadas ARs. Bom, no artigo 10º ainda diz o seguinte: consideram-se documentos públicos ou particulares para todos os fins legais os documentos eletrônicos que trata esta medida provisória. Então, tanto os documentos públicos quanto os documentos privados que tenham ARs, e as ACs, ou seja, as certificações, eles terão o valor legal conforme determinação da medida provisória. Parágrafo 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do artigo 131 da Lei 3.071 de janeiro de 1916, do Código Civil. Então vejam também como a nossa legislação é antiga, ou seja, na realidade essa é apenas uma referência que diz que todas aquelas informações produzidas por alguém, seja escrita ou falada, mas que de uma certa forma for comprovada, ela tem valor legal. E no caso aqui da medida provisória,
da 2200, ela diz que todo documento produzido eletronicamente, ela tem esse valor legal. Parágrafo 2º. O disposto nesta medida provisória não obsta à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto ao documento. Esse parágrafo 2º, ele é importantíssimo quando ele diz o seguinte: a medida provisória não obsta. O que não é obstar? Ela não cria nenhum tipo de obstáculo à utilização de outro meio. Então você pode ter um outro meio de comprovação da autoria da produção desse documento em forma digital, desde que as partes concordem que aquelas informações são verdadeiras. Ok? Bom, meus caros alunos, então essas seriam as informações básicas necessárias para que você possa estar realizando uma prova e poder responder questões relativas à legislação do JET. Ok? Um grande abraço e vamos seguir com outros conteúdos.